Então, pessoal, vocês que estão conosco pelo nosso Instagram ao vivo, não fique com vergonha, não fique tímido, por favor, aproveite que a doutora está aqui. É hora de você tirar sua dúvida, traga suas perguntas, sua curiosidade, né, doutora? Sim. Por que não? Porque eu tenho milhões de curiosidade para fazer e perguntar para me entender um pouco mais dessa área jurídica, que não é da minha expertise, do meu domínio. Mas se você não tem a oportunidade de nos perguntar hoje, vai lá no nosso canal, vai estar lá nosso programa todo, envie nossas perguntas, vai ter nosso e-mail, nossos contatos, e com certeza a doutora estará à disposição para ajudar na parte jurídica, e é claro, o Espaço Alcance será com a parte da energia, da vibração, das emoções, para somar e chegarmos na melhor maneira possível em te auxiliar, e nesse momento agora, eu quero muito que a doutora fale um pouco do escritório dela também, porque é importante vocês saberem, porque hoje aqui a gente vai mexer em vários pontos que eu tenho certeza que muitos de nós, já estamos incluindo, tem assuntos aqui que estamos precisando de um auxílio de uma boa advogada, de uma excelente advogada, não está com oportunidade, e hoje é a sua oportunidade. Então, doutora, fala um pouco para a gente também do seu escritório, da sua equipe, por favor. Sim, a gente trabalha num escritório que é voltado para a área familiar, né, família e sucessões, mas também temos as pessoas, os nossos parceiros. Trabalhamos na área criminal, a gente trabalha também na área imobiliária, a gente trabalha também na área do consumidor, né, direito do consumidor. Então, nós abrangemos essas áreas, mas temos o foco, né, que é o direito de família e sucessões. É um escritório mais humanizado, conforme eu já tinha falado, é um escritório que a gente tem a tendência só o crescimento, né, a gente está expandindo esse escritório para São Paulo. Eu fico muito grata, né, por todos, eu fico muito grata. É conquista. A gente vai levar o escritório, mesmo expandindo para outros estados, nós vamos também continuar, permanecer com a terapia, né, com a terapia mesmo. Fica a dica, pessoal, eu tô indo com ela. Escritório expansivo, né, para outros estados, nós também vamos continuar com o nosso trabalho, que é um trabalho sério, que é um trabalho voltado para cuidar das pessoas, que é essa parte mais humana, né, Fabiano? Então, a gente vai expandir esse trabalho em outros estados também, tá? É a nossa intenção. Tá tudo, que as energias estão todas fluindo, né? Já estão fluindo. Já estão fluindo. Não é? Viu, pessoal? E aí a gente trabalha nessas áreas, né? A gente trabalha muito também com essa parte voltada para o tratamento mesmo das emoções das pessoas, né? Que aí, nesse caso, fica com você esse trabalho. E o nosso trabalho mesmo em si jurídico, né? Que a gente cuida de todas as questões. Vocês observaram o que ela falou? Quando eu disse que, não defendendo o feminino aqui, mas vamos falar de quem tem realmente uma visão de crescimento, de empreendedorismo, além de ser excepcional na área, nas suas situações, mas com essa visão de expansão realmente. E é isso que nós vamos buscando cada vez mais. Como a doutora mesmo falou, vocês observaram, já está indo para São Paulo, já está se preparando, com certeza, breve, teremos um outro espaço já em São Paulo, um outro escritório em São Paulo. Sim. E ela disse muito legal, mantendo os seus princípios. Isso, é muito bom ouvir isso, com essa consciência, os princípios do humano, os princípios da justiça, do que é o correto. E é muito bonito ouvir isso, verdade, porque nosso planeta em si, cada vez mais fragilizado. Eu não gosto de falar negativamente, né? Eu acho que fragilizado com as emoções, sentimentos, caráter, índole, e assim se vai. E ainda temos pessoas assim como a doutora Elisa aqui, que eu faço questão de frisar, com essa mente, com essa visão aberta e ampla, esse propósito maior do ser humano aí, tentando ajudar, auxiliar da melhor maneira possível. Eu acho que isso literalmente faz a diferença e soma positivamente, né, doutora? Para esse momento tão assim tumultuado que todos nós viemos vivendo, e é muito prazeroso poder compartilhar isso com você dessa forma humanitária, realmente, de forma séria, justa, forte, né? Porque obtendo êxito em tudo, né? Êxito, por favor. Claro, porque isso aí a gente não aceita menos, né? Aceita né? Menos. Tem que obter êxito também. Então, a gente tem o foco principal é esse, claro, né? É a nossa obtenção de êxito em todas as nossas ações, sim, o resultado que é o mais importante, né? Então, eu foco muito nisso também.
né? Acho que isso também é muito importante. Sim. Então, pessoal, estou guardando suas participações aqui conosco. Por favor, não fique tímido, venha participar. Aproveita que a doutora... É lógico que ela vai voltar mais vezes. Não, vocês me perguntam quando ela vai voltar. Breve, breve. Mas assim que a gente fazer... Nós temos... A agenda da doutora é muito cheia, né, doutora? Então, Sim. com projetos fora também, em outro estado. Então, nessa correria, então a gente vai adequando. A gente demorou um pouquinho para marcar, né? Foram meses aí no planejamento. Mas aconteceu na hora, na hora certa de acontecer. Sim. E essa é a ideia do nosso projeto, continuar, de trazer isso. E abre aspas, o Espaço Alcanto faz questão disso. Tem uma outra amiga minha também, Sara, que sempre está gravando algum material, e hoje com a doutora Elisa, sim, está abrindo esse quadro de mulheres empreendedoras, de mulheres fortes também, trazendo isso, não defendendo, levantando bandeira, mas falando, evidenciando realmente o sucesso, o crescimento e a busca, que é o nosso objetivo. Isso. Mas em especial hoje, como nós vamos falar dessa questão jurídica, eu quero entrar agora numa parte que é muito interessante para todos vocês. E quando tiver participação, que nós estamos com a nossa equipe aqui, Tomás Capela e Gabriel Vanderlei, que faz parte da nossa equipe aqui, né, doutora? Sim, Sem eles, claro. Eles estão aqui por trás aqui das câmeras, mas já temos a participação. Aqui nós vamos trabalhar com participação, e o Tomás Capela vai nos trazer, doutora, a primeira pergunta, a curiosidade? Sim. O Christopher está perguntando, vale mais a pena transferir os bens para os descendentes antes ou após o falecimento? Christopher. É Christopher, né? Prazer, Christopher, bem-vindo. Pois é, doutor, é com você. Christopher, boa noite, né? A todos que estão seguindo a gente. Na verdade, a gente tem que... repete a pergunta. Vale mais a pena transferir os bens para os descendentes antes ou depois do falecimento? Não, mas nesse caso aí tem que averiguar, porque o ideal é a gente faz o inventário após, né, o falecimento. Então, essa transferência de bens aí tem que averiguar o motivo, né, que está querendo transferir os bens, aí tem que averiguar essa questão. Interessante, doutora Flávia, porque acontece muito, essa pergunta foi bem pertinente do Christopher, porque acontece muito, porque chegou para mim... Porque tem a má-fé, né, então existe a má-fé, é por isso que eu não respondi assim, de forma... ou sim ou não, porque existe a má-fé. Tem pessoas que fazem transferência, passam inclusive para terceiros, né? Então a gente tem que averiguar essa parte para não configurar a má-fé. Exatamente, porque infelizmente no mundo sensível, sempre a palavra sensível que a gente vive, acontece muito isso, mas também tem uma parte que é legal, porque já aconteceu no consultório, olha, eu prefiro dividir as minhas coisinhas desse jeito, porque eu não quero que meus filhos briguem depois, então tem uma parte de emoção também, você acredita, claro, que acontece muito isso, então tem aquela questão mais delicada da má-fé realmente, mas tem pessoas realmente que, assim, que quer evitar briga entre os seus entes queridos. Eu não sei se... Eu sempre falo, vou até frisar isso. Tem os meios jurídicos para evitar isso acontecer. É isso que eu queria gostaria que ela falasse. Né? A hold, não tinha questão. Por favor, fale para todos nós, por favor, que nem sei o que você está falando. Na verdade, a gente pode colocar os bens, inclusive, assim, se você quer resguardar o patrimônio, inclusive numa ação trabalhista, por exemplo, tiver uma possível ação trabalhista, os bens não vão serem atingidos, né? Então, assim, eu indico sempre colocar os bens, assim, na hold, porque vai resguardar aí o patrimônio. Eu sempre indico. Olha, a gente, inclusive, trabalha com isso também. Rapaz, administramos também, sim. Então, por favor. Fazemos isso também. Se tiverem alguma dúvida com relação a isso, manda uma mensagem no direct, a gente, no caso, iria marcar uma reunião lá no escritório, marcando lá no escritório, a gente explica com mais detalhes essa questão da hold. Que bom, sim. Exatamente. Olha que importante isso. Não tem a mínima Temos noção. Sim, tem vários meios jurídicos para isso, né, que a gente averigua. Isso aí vai ser cada caso é um caso, né? Sim. Então, mas a gente tem meios para isso, com certeza. E trazer esse encontro bate-papo de hoje, doutora, foi exatamente para isso. Ao mesmo tempo que nós falamos de um foco de divórcio, separação, mas isso abrange tanto outras coisas que, querendo ou não, também envolve emoção, sim, envolve ali uma clareza, né? Tanto pessoas leigas assim como eu, como tantas outras pessoas, ouvir isso de você nos traz uma leveza. Então eu posso ficar mais tranquilo, porque a gente não tem um certo conhecimento e às vezes ficamos perdidos realmente de como lidar com isso. E aí é onde as emoções onde aumenta a raiva. A gente briga muito, né? As partilhas começam, se for só nos bens, não, começam nas emoções,
Sim. na afetividade, irmãos, família, Sim, então, com dão parte de certeza. tudo, na verdade, né? Sim, E com conhecimento, exatamente, vocês nos ajudam também juridicamente a sim. amenizar isso, até onde que a terapia vem para trazer uma leveza, mas vocês com essa parte de conhecimento Sim. ajuda também a amenizar esses disputas nessa briga, quem tem mais, quem quer mais, quem pode mais, isso infelizmente acontece muito, não acontece? Sim, eu sempre, inclusive, eu sempre dou dicas, inclusive, para se resguardar de possíveis danos que podem ocorrer, inclusive no divórcio, né, lá na frente ali, para a pessoa evitar dilapidar o patrimônio, ou acontecer algo mais grave. Então, assim, a gente sempre, nós estamos, assim, aconselhando, porque, infelizmente, existe muita gente de má fé. É aquela questão, sabe, Fabiano? Você está casado com a pessoa há 40 anos e no divórcio é que você vai conhecer a pessoa. Infelizmente. E os filhos no inventário. Né? Então, existe muita. Sim, tem uma briga muito grande com relação ao inventário e uma briga muito grande com relação ao divórcio também. Em face de todas essas questões que eu te falei, é o cônjuge que agiu de má fé. Então, é uma situação muito complicada. A gente precisa se resguardar. A gente não pode sair confiando 100% em ninguém, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou sempre aconselhando, eu estou sempre dando as dicas, porque realmente tem pessoas que agem de má fé. Então, a gente tem que se policiar importante é isso. Exatamente com relação a isso. Não, que importante, que bacana. Sim. E fica a dica aí muito séria sobre isso, como é importante nós olharmos para isso e ficar atento. Infelizmente, na verdade, nas emoções, quando elas são estimuladas, eu gosto da palavra também, a gente mostra uma outra face ou algo oculto que às vezes nem sempre é manifestado naquele momento, né, doutora? Claro, até a terapia, né, ela se comunica nisso também, né, Fabiano? Exatamente. Eu acho isso super interessante, porque isso também é válido. Sim, né? sim. E exatamente trazer esse cuidado. Isso. Eu gosto muito da palavra cuidado, trazendo essa expertise realmente de tratar isso com essa maestria, com essa cautela, na verdade, cautela. Mas com essa firmeza, com esse foco, com essa objetividade de olhar a melhor maneira possível, né? De desenrolar e fazer os desfechos acontecerem nas emoções e, como você mesmo disse, em bens ou partilhas quando tem que acontecer. Bom, nosso tempo está passando. Bom, vamos para um pequeno intervalo para nós iniciarmos nosso próximo bloco, que tem muita coisa pela frente. Não perca, você que está aí no Instagram, por favor, a sua pergunta, a sua participação. Se não, nosso canal Breve vai estar todo o nosso material e os nossos contatos para que a doutora responda, ajude e auxilie. E também, claro, o Espaço Alcântara sempre à disposição. Voltamos já. Então, pessoal, voltando para o nosso terceiro bloco, doutora, nós vamos entrar para uma parte agora que é muito interessante, porque ficou um pouco mais descontraído. Já vou dizer para vocês, olha, a gente vai gravar hoje alguns blocos, algumas participações, né, doutora? Mas nós vamos voltar mais vezes, porque o tema é muito longo, é muito extenso, mas a gente não quer trazer tudo uma vez, a gente quer primeiro a sua participação, a sua dúvida. Nós estamos aqui, então uma coisa importante, eu quero abrir a nossa importância, como também levar auxílio às pessoas. Então, o Espaço Alcântara, junto à doutora, preocupamos muito com isso, na verdade, né? De ajudar as pessoas, de olhar para esse lado social das pessoas. Então, nós queremos que você primeiro pegue um pouco mais de intimidade conosco, sai desse momento tímido aí e venha participar conosco nos trabalhos. Então, por hoje, a gente vai fazer algumas participações, mas vamos olhar para a nossa equipe aqui. Tem alguma participação aí, Gabriel Vanderlei? Antes de começar o terceiro bloco, vamos começar com participação, então, doutora. Sim. Por favor. Como é determinada a ordem de sucessão da herança quando não há testamento válido? Aí nesse caso aí a gente tem que... Como que é determinada a herança? O que ele perguntou? Como é determinada a ordem de sucessão na herança. Sim, aí tem... A primeira coisa são os descendentes, claro, né? Aí depois tem que averiguar o regime de bens para averiguar se vai estar a participação do ascendente ou não. Mas a primeira coisa é os descendentes, claro.
É sempre assim. Sim, os descendentes. Aí depois tem regime que o ascendente vai comunicar, e o cônjuge também, né? O cônjuge também tem que averiguar o regime de bens, porque aí o cônjuge também ele é meieiro com o descendente. Então tem que averiguar primeiro o regime de bens para averiguar quem é que vai, se o cônjuge vai estar meiando com o descendente, se não. Essa participação foi da Jaqueline Paz. Jaqueline, obrigada pela sua participação. Mas, Jaqueline, para aprofundar melhor, por favor, doutora Elisa vai estar deixando todos os nossos contatos à vontade para vocês. Pode chamar no privado se você tiver alguma dúvida, quiser aprofundar mais nessa parte de sucessão, tá? Estaremos à disposição. Estaremos, tá vendo aqui, né, galera? Estaremos ali. Sim. Bom, o que eu vou trazer agora, que eu acho muito pertinente, é uma parte mais útil, pergunta que talvez muitos querem fazer, ou já fizeram, mas eu quero fazer aqui porque eu também estou curioso. Alguns motivos curiosos que nos levam ao divórcio, doutora. Então, a senhora deve ter vários casos interessantes, mas eu quero trazer pontos aqui que eu achei muito pertinente e delicados até, mas eu acho importante e válido, porque nosso trabalho é esse, tanto o meu quanto o da senhora, eu acho isso muito válido, trazer, pontuar sobre isso. Motivos primários, assim, os motivos mais tranquilos, ou os que mais acontecem para um divórcio. Quais, assim, a senhora poderia citar para a gente, os mais corriqueiros, vamos dizer assim? Os corriqueiros, normalmente, é traição, né, é briga por questão financeira, né, traição, questão financeira, ou quando o casal realmente não dá certo um com o outro. Mas, em primeiro lugar, normalmente é traição e questão financeira. As brigas, né, que ocasiona mais divórcio. É mais ou menos isso aí. Esses três que eu falei são os pontos que a pessoa chega e fala, não quero mais, então por conta desses 3 pontos que eu te falei. Ou o casal está atravessando uma dificuldade financeira, o cônjuge não suporta mais, ou além do casal não está suportando aquela situação, ou a questão também da traição, viu a traição, quer separar, né, descobriu essa traição, e a questão também de não dar certo um com o outro, né, o casal não dá certo um com o outro, então acontece muito isso. E é exatamente isso que eu estou perguntando, porque acontece exatamente um dos pontos muito bacanas de um trabalho, nessa parceria, é olhar exatamente para essas emoções. Acontece muito quando ela fala a questão da traição, pessoal, a gente fala muito, acontece muito no consultório, doutora, a questão da sexualidade entre o casal, onde, por motivos independentes que seja, que leva à traição, mas antes disso que leva a perda do desejo mesmo, perde a atração um pelo outro, desconectam, aí puxando para mim, pessoal, energeticamente, se desconectam, seja pelo motivo financeiro, seja pela traição, seja por diversos fatores que tem, mas quando há essa desconexão também na parte sexual do casal, é um fator bem assim, bem determinante também. Não sei se justifica, doutor, você pode falar melhor para mim se justifica ou não. A questão sexual, estou para falar que assim, é pouco, né? Você terminar um casamento por conta da parte sexual. Então, é pouco, porque quando tem esse problema sexual, normalmente a pessoa trai, né? Aí já está tudo emendado. Então, uma coisa envolve a outra. Então, nunca, assim, os casos que eu pego de divórcio, todos, assim, se resumem em fatos de traição, em fatos de que uma pessoa não dá certo, é personalidade mesmo, daquela personalidade, a outra já não dá certo. E outra questão é a situação financeira, que às vezes a pessoa tinha uma condição financeira muito boa e depois caiu o padrão de vida, a pessoa não suporta aquilo ali e separa. Então, mas por conta de sexual é muito difícil, porque aí a pessoa já chega na traição. Já vai, já está tudo muito ligado ali, na verdade, né? Quando você diz a questão da parte financeira é um fator muito determinante, vocês observam, quando a gente fala a questão do financeiro, é uma coisa muito interessante que envolve a questão do sentimento, emoção, como tudo se comunica, na verdade, é uma linha muito tênue, na verdade, né, doutora? Entre sentimento, condição financeira, busca, sonhos, projetos ou frustrações também, isso tudo
impacta, na verdade, Bastante. um relacionamento nas emoções. Então, na verdade, eu gosto muito de falar sobre isso, porque energeticamente ou terapeuticamente, eu trago uma visão muito peculiar quando se envolve a questão do financeiro, do dinheiro, como isso impacta de verdade em todo aquele convívio, né, aquele relacionamento de casal em si, na convivência mesmo dos sonhos ou frustrações. Mas mais curiosidade que a gente tem muito, normalmente, quem se divorcia mais, doutora? É homem ou mulher? Olha, hoje em dia, né, depois da lei do divórcio, hoje em dia está bem dividido entre homem e mulheres. Não posso falar com você que o número hoje de homens tem aumentado. Na verdade, acredito eu que o número de mulheres tem aumentado. Porque, conforme eu já tinha até falado anteriormente, a mulher hoje está mais independente, né? O mercado de trabalho hoje abriu mais para a mulher, a mulher hoje não está se sujeitando a determinadas coisas que naquela época se sujeitava. Hoje a gente não vive mais aquela época mais arcaica que era. Hoje não, hoje tudo mudou, né? Hoje tem muita coisa favorecendo até a mulher nesse sentido. Inclusive tem medidas protetivas, né? Em caso de agressão. Então hoje em dia tem tanta coisa que a mulher não está se sujeitando mais a suportar determinadas coisas na relação. Motivo pelo qual ela coloca aí um ponto final. Então, o número de divórcios, eu tenho para falar com você, que aumentou. O número de divórcios. É mesmo? Sim. Graças a essa libertação, ou conscientização, ou empoderar da mulher, seria? Sim, também. Na verdade, une várias questões, né? Depois que a mulher teve essa amplitude aí no mercado de trabalho, ficou mais independente, depois de várias coisas que estão ocorrendo até hoje em dia, o número de casos de divórcio, no caso, aumentou mesmo. Que então, interessante. tanto o homem, mas normalmente quem toma iniciativa mais é a mulher, né? Apesar que interessante. Fez isso, pelo amor de Deus, que eu não sabia disso. Sim, a iniciativa maior vem da mulher. Tá? Não quer dizer que um homem ele não divorcia. Sim. Mas assim, a maioria da iniciativa, né, é da mulher. Que interessante. É bom, nós vamos trazendo essas curiosidades, pessoal, porque tem muita curiosidade. Vocês não têm noção das perguntas mais peculiares que tem, doutora, que eu acho muito interessante. E, claro, você também ficar curioso, no próximo bloco nós temos mais. Já voltamos. Então, pessoal, voltando para o nosso quarto bloco, já avisando a você do nosso Insta, por favor, nos siga o Espaço Alcântara, siga a doutora Elisa, siga os nossos canais de comunicação e colocamos sempre à disposição. Pessoal, quero abrir um aspas para todo mundo aqui, doutora, que hoje, nesse primeiro programa nosso, né, que nós estamos gravando, nesse primeiro momento nosso aqui, nós trouxemos de forma bem direta, doutora, foi falar dessa parceria, do intuito desse projeto, da terapia com a advocacia e primeira mão conosco aqui. Então, pessoal, como teve várias perguntas diversas, então nós pedimos desculpa e o entendimento para isso tem os nossos canais, da doutora específico lá, essa parte jurídica mesmo, que vocês precisarem de alguma pergunta mais oportuna, mas hoje, com a nossa interação, nós tratamos literalmente para vocês entenderem a funcionalidade da terapia com a área jurídica, com esse intuito de crescimento realmente, de se alinhar, de trazer realmente esse propósito junto. Mas é claro, por isso os meios de comunicação de doutora estará à disposição de todos para perguntas mais profundas ou mais direcionadas, mais técnicas, né, doutora? Sim, claro. Que é o intuito, ela vai estar à disposição. E a parte profissional, eu, claro, também estarei à disposição, mas hoje nós trouxemos aqui para vocês entenderem o quanto esse crescimento da junção do trabalho terapêutico com a área jurídica, com essa visão humanitária mesmo do trabalho. Então, só esclarecendo para vocês, mas em nenhum momento vamos tentar responder as perguntas, mas hoje nós trouxemos exatamente isso para te despertar e você entender a grandiosidade desse trabalho, quanto ele pode ser benéfico. Talvez para você, um parente, alguém que você esteja passando por uma situação, eis o momento de você levar esse assunto até eles
E nós aqui disponíveis, né, doutora? Claro, Como com sempre, para certeza. estar ajudando e auxiliando. Sim. Mas sem mais delongas, rapaz, seguinte, nós teríamos perguntas demais, mas falar tudo hoje perde a graça, né, doutora? Então, deixa eu brincar um pouquinho com vocês, Muitas. só sim. para vocês entenderem. Antes da sequência, vocês sabem como é que funciona, tudo misturado, mas no final tá Sim. tudo lá, doutora. Sim. Olha algumas perguntas que talvez você também tenha, você nunca tenha feito, vai ter a oportunidade de fazer para a doutora ou para mim. Numa separação, quem sofre mais? Essa é uma das perguntas, doutora. Não vou responder nenhuma hoje não, doutora. Vamos Sim. deixar esse pessoal participar conosco. Sim, Então, sim, claro. perguntas que Sim. muitas pessoas fazem, a gente também tem, que não se faz. Quem sofre mais na separação? Como olhar para os filhos no momento do divórcio, doutora? Sim. Qual o valor e preço de uma separação, que perguntam muito quanto isso custa? Mas não estamos falando só de dinheiro não, doutora. Estamos falando Sim. de sentimento, de emoção. Sim. No divórcio, quem mais sofre? Homem ou mulher? Você sabe passar o luto de uma separação? Sim. Como viver um luto para separar? Você Isso. sabe o trauma que causa uma separação? O quanto ela pode ser, acredite, benéfica ou maléfica? Então são tantas perguntas, doutoras, que através de um conhecimento jurídico dá um embasamento, e a terapia vem sempre para trazer esse afago. Não é panos quentes, não é arrumar desculpa, não. É trazer com consciência, através do conhecimento energético, através de uma consciência de vivência, de experiência de cada um, respeitosamente a história de cada um, fazendo com que esse autoconhecimento fortaleça eles nesse propósito, seja quanto tem filho, seja quanto só seja bens, ou não, independente da separação, do grau que ela seja, todas trazem um trauma. Todas trazem, né, doutora? Independente de quem quer divorciar, né? Se é o homem ou se é a mulher, independente de quem, todas têm sim, deixam marcas, né? Traumas psicológicos, enfim. A terapia foi exatamente por conta disso. Né? Essa terapia vibracional, esse trabalho, foi exatamente por conta disso. E nós falamos um pouco, como falei com vocês, são várias perguntas. Eu trouxe só essas básicas, só para vocês pensarem. Se ficou curioso, a doutora vai estar à disposição. Se você está passando por isso, ou tem alguém da sua família que esteja passando, eis-nos aqui, né, doutora? Sim, à disposição, claro, para poder auxiliar em todas as questões cabíveis, para ajudar da melhor maneira e mais confortável para sua vida e para seu bem-estar. E a doutora falou muito, eu falei uma coisa que eu acho que falei uma coisa não sem conhecimento muito, a constelação, como a constelação vem ajudando, mas doutora com mais expertise sabem também, assim como a ciência, trabalhando na parte da terapia, a parte da constelação, e a doutora que já tem uma experiência, ela vai falar um pouco também o quanto a constelação auxilia, mas ainda temos algumas barreiras também com a questão da constelação, né, doutora? Sim, essa constelação, ela foi sim aceita, né, no fórum, tem alguns juízes, inclusive, que têm um posicionamento de que, de fato, a constelação, ela tem, sim, ajudado as partes para resolver o conflito. Ocorre que nem todos têm esse posicionamento, né? Então, ao meu ver, depois do que ocorreu, né, no escritório, a gente atende, a gente trabalha com essa questão da terapia vibracional, porque a gente verificou que ela tem um resultado muito maior do que a constelação. Então, analisando por esse lado, a constelação é boa, sim, mas a terapia vibracional, o resultado dela é maior, porque lida mais, né, Fabiano, com as emoções das pessoas, trata mais, né, apesar de que a constelação, sim, ela vai tratar o passado da pessoa, né? Ele trata também o passado da pessoa, com as emoções. Sim, que vem tudo de lá, inclusive, os traumas que a pessoa tem hoje é relativo ao que ela já passou. Então, a constelação, ela atende isso aí, né, nesse quesito, mas a terapia, ela vai além disso, né? Ela vai além. Na verdade, a gente, bem claro, porque nós falamos, porque cada profissional técnico, né, tem a sua funcionalidade. É claro que eu amo muito a constelação, a gente não está denegrindo nem tirando nada, deixamos bem claro, como eu falei no começo, a gente está pontuando, mas a constelação tem a sua eficácia total, a gente gosta muito, mas estamos colocando pontos de maneiras e técnicas de ver um trabalho desenvolver. Nada contra ninguém. De resultado, né, que a gente está falando de resultado, não é nem maneiras realmente de aplicação. Então, nada contra nenhum posicionamento. Não, daqui a pouco, você fala mal. Não é porque eu admiro pra caramba. Sou muito fã, já participei de muitas constelações, eu gosto muito do trabalho da técnica, também das manobras.
que algumas amigas minhas consteladoras são. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nosso trabalho é muito lúdico, estamos chegando ao final, porque na verdade a ideia é que vocês nos encham de perguntas. Por favor, principalmente a doutora, tá? Por favor, enchem ela de perguntas, marquem uma reunião com ela, tragam seus casos para ela. Podem ter certeza, não é porque na presente não, mas pela eficácia, pela maneira realmente séria. Até porque é diferente os dois trabalhos, Sim, né, sim, Fabiano? sim. Só para deixar mais claro aqui, a constelação ela tem sim a sua eficácia, mas a terapia vibracional ela é diferente da constelação, motivo pelo qual Sim, a gente aqui não está falando que um exatamente. é melhor do que o outro ou deixando o outro. Exatamente, perfeito. Né? Nós estamos aqui explanando que a terapia vibracional, tudo vai de caso a caso Sim, também, né? Sim, claro. Ela vai abranger um pouco mais, dependendo daquele caso, daquela pessoa, mais do que a constelação, Sim, né? sim. É nesse sentido que Sim, a sim. gente quis falar. Assim. Exatamente isso. Então, por exemplo, ficar mais tranquilo entre a gente essa questão de falar da energia, trazer isso, né, doutor? Então, porque tudo é energia, não tem como. Exatamente. O emocional. Então, pessoal, tiçando de novo, eu quero falar de novo, porque eu gosto disso, né? Adoro tiçar vocês. Então, eu até anotei para mim não esquecer, porque eu quero cutucar você, a questionar, a você refletir. Na verdade, o objetivo nosso é fazer com que você faça as suas auto-reflexões e análises pessoais. Então, vamos lá. Falei algumas perguntas, mas eu tenho mais algumas também que eu quero deixar para você pensar, porque a doutora vai ter muito trabalho, eu tenho certeza que vocês vão dar muito trabalho para a doutora, porque essa parte eu tenho curiosidade sobre. Sim. Por exemplo, quero terminar, mas não tenho certeza, doutora. Como é que eu chego lá? Olha, doutora, eu quero divorciar, mas eu não sei se eu quero divorciar. Aí um amigo me perguntou assim, como saber se devo ou não terminar? Mas isso é pergunta que se faça, rapaz. Então nós vamos ter que entender como é que isso funciona quando envolve emoção. E quando você não quer divorciar porque você tem medo de perder seus bens. Ah, nós construímos tanta coisa que eu vou dar metade. E quando você mexe com todas essas emoções, como isso realmente mexe nas emoções? E como eu imagino que vocês, Sim. advogados, Sim. têm que também se rebolar para dar um jeito, para amenizar isso, porque as pessoas chamam, mas eu vou dar minha metade que não fez nada, e não é assim que funciona, não é assim que funciona. E tudo isso tem uma clareza, tem todo um aparato ali que traz essa consciência, que traz esse equilíbrio. Em primeiro lugar, tem que averiguar o regime de bens, né? Exatamente. Antes da pessoa falar, vou dar metade, a primeira coisa é averiguar o regime de bens. Outra coisa que você mencionou aí foi com a incerteza, que a pessoa fica em dúvida se quer ou não divorciar. Exatamente. Na verdade, a maioria tem essa dúvida, né, Fabiano? Eu estou para Doutora. falar com você que eu que já trabalhei, as pessoas que me conhecem sabem que eu já trabalhei em vara de família, então tem um juiz que pergunta, né, às partes se querem reconciliar, e eu posso te afirmar que muitos se reconciliam ali na hora. Vocês estão ouvindo? Depois da briga, depois de tudo, eu já vi de tudo, né? Eu já vi de tudo. Então, além de eu ser advogada da área familiar, eu trabalhei também muito tempo no fórum, no Tribunal de Justiça. Então, a gente participou de audiência, né? Dava o suporte para o juiz. Sim, tem muitos casos, né, que a gente verifica. E essa incerteza sempre tem, na verdade, até o final. Né? E tem, inclusive, casos que a pessoa se reconcilia até depois que divorcia 1 ano, 2 anos, se reconcilia depois. Então, acontece isso, sim. Sempre vai ter na verdade, sempre a pessoa vai ficar na dúvida se divorcia ou não. Ocorre, Fabiano, que a pessoa tem que se conscientizar de várias questões. Primeiro, o relacionamento, se é um relacionamento de agressão, né, essa pessoa ela precisa já de um tratamento psicológico. Se ela quer continuar numa relação que existe agressão, você vê que se ela não está conseguindo terminar, é porque ela precisa de ajuda psicológica. Outras questões é quando não existe mais amor, a pessoa não quer mais, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Ocorre que as partes têm, que a gente procura no escritório a tentar, evidentemente, uma conciliação primeiro, né? A gente chegar numa conciliação com as partes. Quando não há conciliação é que a gente chega para um divórcio litigioso. E aí se tiver um consenso entre as partes, a gente chega no consenso com todas as questões a serem resolvidas, que é partilha de bens, que é a pensão alimentícia dos filhos, enfim, a gente resolve tudo de forma que é amigável. Quando é litigiosa, é muito mais complicado. Aí, com essa parte, inclusive, da terapia, a gente coloca com mais ênfase, né, na pessoa, porque é muito mais difícil
lidar com pessoas que estão no litígio do que a pessoa que está querendo conciliar, né? Querendo resolver aquela questão ali de forma consensual. Então, a gente indica sempre consensual, mas existe o litígio e a gente tem que estar preparado, né, para lidar com essas questões. Então, eu sempre estou preparada para tudo, né? O divórcio consensual, o divórcio litigioso, a gente tem que ter, inclusive, uma inteligência emocional muito grande. A gente não pode envolver no sentimento das pessoas. A gente tem que ter uma ponderação, um equilíbrio de sensatez. E tá tentando ali ajudar as pessoas de forma, inclusive, jurídica, e a forma que eu te falei, que é a questão mais humana das pessoas. Doutora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Eu quero que você apenas dê uma espanada, porque isso vai ficar para o nosso outro programa. Mas eu achei tão pertinente essa pergunta. Claro. Tem a ver com isso aí. Uma pergunta que me foi feita. Eu achei, lúdico, mas eu estou achando engraçado, porque eu achei tão simples, mas com uma eficácia. Me perguntaram a seguinte questão. Hoje em dia, sabemos que filho não segura casamento. Mas patrimônio segura? Pergunte isso para a doutora. Eu falei assim, eu vou perguntar porque eu fiquei curioso. Já que filhos não seguram mais casamento, patrimônio segura, doutora? Sim, tem casos aí... Doutora? Sim, tem casos aí que a pessoa não se divorcia por conta do patrimônio. Sim. Você me perguntou, sim. Tem pessoas. Sua resposta aí, tá? Tem pessoas que não se divorciam por conta do patrimônio. Tem vários casos, inclusive, que a pessoa não se divorcia, o patrimônio é muito grande, é milionário. Então a pessoa prefere ficar separados dentro de casa de corpos, né? Separa, mas continua, ela não faz o quê? O divórcio. Ela está separada, mas não faz o divórcio. Por quê? Por conta do patrimônio. Não filhos. Não, filho. Mas tem casos de filho também? Sim, filhos menores normalmente. Sim, tem. Mas o patrimônio tem muitos casos que a pessoa não se divorcia em face do patrimônio. Eu não posso me divorciar porque eu tenho muito patrimônio, aí eu tenho que divorciar, tenho que dividir e tal. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Né? Acontece muito isso. Então parece como uma pergunta separação meio lúdica assim, mas não é sério de verdade. Sim. A pessoa separa de corpos ali, mas não quer fazer o divórcio em face do patrimônio. Sim, tem muito isso. Então, pessoal, eu estava levando a brincadeira, o negócio é mais sério do que eu pensava na situação. Mas, enfim, nós já fizemos a pergunta, já levantamos bem os nossos questionamentos aqui. Estou olhando para minha assistência, minha equipe técnica aqui, se tem alguma pergunta, alguma coisa, então tudo tranquilo ali. Mas eu tenho certeza que você vai ficar tão tranquilo, mas consciente, refletindo sobre esse momento. Claro que a doutora Elisa vai voltar NWXZ vezes, porque nós temos muito assunto pela frente. Hoje foi só um pontapé, só para despertar aí e trazer a sua conexão, sua vibração, seu pensamento, a sua reflexão junto conosco. Sim. Mas nesse momento, então, doutora, quero muito agradecer a senhora pela presença, pelo carinho, pelo trabalho. E quero que você, eu falo senhora e falo você, porque eu misturo entre a postura da advogada e a excelência da pessoa que você é. Então, vou misturando entre a senhora e você e nós vamos nos comunicando. Sim. Mas nesse momento, ao nosso público, a tantas pessoas que precisam de ajuda, dessa expertise, desse conhecimento, fique à vontade, os nossos colegas e parceiros aqui estão à disposição para ouvir você nesse momento, para a gente agradecer, que você faça o convite, deixe seus contatos para a gente, por favor, fique à vontade. Agradeço a todos que participaram, a todos que ficaram assistindo esse bate-papo nosso, né, Fabiano? De grande valia aí para todos, é um tema aí de muita importância, né? Na verdade, de muita importância. Eu acho que muitos não sabem que existe isso, né, Fabiano? A gente quis trazer, a gente inclusive quis trazer também essa parte de como que a gente lida aí no escritório com essa parte da terapia, né, que a gente implantou no escritório. Então, acho que foi muito válido aí para todos conhecer um pouquinho, né, Fabiano, do seu trabalho no escritório. E agradeço a todos pela participação, agradeço pelo convite, viu, Fabiano? Muito obrigada. Não faltarão oportunidades. Com certeza. E quem quiser fazer qualquer pergunta no direct, pode me chamar, tá? O meu Instagram é elisacamini.adv, tá? E e-mail também, elisacamini.adv@gmail.com. Bom, pessoal, ela é muito modesta, né? Eu acho muito legal isso nela. Não é só para fazer pergunta.
contrate, se precisar do trabalho, uma pessoa com eficiência, com eficácia nos seus resultados. Eis uma Obrigada, pessoa, além de ser Fabiana. meu amigo, uma pessoa que realmente eu confio pela sintonia, pela vibração, pela seriedade, pelo lado humano que a Elisa Sim. tem como pessoa, como ela tem esse cuidado com o próximo. Eu acho isso magnífico, ainda mais no caso que trabalhamos com energia. Sim, E claro. ela tem essa sensibilidade também, eu acho muito bacana e muito louvável com você, doutora. Muito obrigada, E por isso viu? que eu faço questão de sempre enfatizar Sim. e esse carinho e esse respeito. Então, os contatos dela vai estar à disposição de todos vocês. No nosso canal, no YouTube, vai estar em breve, o Tomás Capila estará fazendo aí, já está passando nosso rodapé aí, os contatos. Por favor, contrate-a, tire suas dúvidas, perguntas, mande para que nós ajude-nos a formular o nosso próximo encontro com suas perguntas, as suas Sim. dúvidas. Tomás fará o acolhimento das perguntas e dúvidas aí. A gente vai estar lá breve, dando continuidade a mais oportunidade de falarmos sobre tal assunto. Sim. E logo, sempre enfatizando o lado humano, Claro. o lado da humanidade mesmo, esse carinho e respeito. Então, vocês, gratidão. Sim, A doutora gratidão. sempre por estarmos aqui, e a você que nos acompanha por essa vibração, por essa energia, e ficamos assim, vibrando positivamente, e breve, com mais assuntos, com mais temas para todos nós, mas por hoje, que você encerre o seu carnaval, que você fica também tranquilamente nesse momento de energia e transitório, Sim. e que ficamos em paz, vibrando positivamente, doutora. Com Em breve, certeza. estamos de volta, e vocês conectados conosco aí em alta frequência e vibração. Fraterno abraço, e até breve. Sim, um abraço a todos.